Pense em uma decisão que mudou completamente o rumo da sua vida. Agora, imagine-se no lugar de uma mulher que, diante da incerteza e da perda, escolheu a lealdade acima de tudo. Essa mulher foi Ruth, cuja história ressoa como um exemplo de fé, perseverança e compromisso. E hoje, vamos mergulhar profundamente na trajetória dessa personagem bíblica extraordinária e descobrir lições que podem transformar a nossa caminhada com Deus. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao canal O Cajado Divino. Eu sou o portador e é uma alegria imensa ter você aqui conosco. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a de toda a sua família. Antes de prosseguirmos, eu convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Hoje traremos revelações surpreendentes sobre Ruth e você verá como sua história traz ensinamentos profundos para nós. O livro de Ruth está inserido no Antigo Testamento e apresenta uma das narrativas mais emocionantes das Escrituras. Apesar de curto, contendo apenas 4 capítulos, esse livro carrega ensinamentos atemporais sobre lealdade, providência divina e redenção. No tempo dos juízes, uma mulher moabita escolheu seguir um caminho que a levaria a fazer parte da linhagem do próprio Messias. Mas o que levou Ruth a tomar essa decisão? E quais lições podemos extrair dessa jornada? A história de Ruth começa em um período difícil para o povo de Israel. Nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra e um homem chamado Elimeleque, junto com sua esposa Noemi e seus 2 filhos, decidiu deixar Belém de Judá para viver em Moabe, uma terra estrangeira. Os moabitas eram descendentes de Ló e, ao longo da história bíblica, tiveram um relacionamento conturbado com os israelitas. Mesmo assim, essa família partiu em busca de sustento. Chegando a Moabe, Noemi viu sua vida mudar drasticamente. Primeiro, seu marido Elimeleque faleceu. Depois, seus filhos se casaram com mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Porém, após cerca de 10 anos, os filhos de Noemi também morreram, deixando 3 viúvas desamparadas. Para uma mulher daquela época, perder o marido e os filhos significava enfrentar uma vida de extrema vulnerabilidade. Foi nesse cenário de dor que Noemi decidiu retornar a Belém. Ao saber que Deus havia abençoado seu povo e que havia alimento novamente em sua terra, ela resolveu partir. Suas noras, Ruth e Orfa, iniciaram a jornada com ela. Mas Noemi, ciente das dificuldades que encontrariam, insistiu para que elas voltassem às suas famílias e reconstruíssem suas vidas em Moabe. Orfa, com lágrimas nos olhos, se despediu e retornou à sua terra. Mas Ruth fez algo surpreendente. Recusou-se a abandonar sua sogra. E então ouvimos uma das declarações mais belas das Escrituras, registrada em Ruth capítulo 1, versículos 16 e 17. Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Essa decisão de Ruth não foi apenas uma demonstração de lealdade a Noemi, mas também uma escolha espiritual. Ela não apenas decidiu ficar ao lado da sua sogra, mas também escolheu seguir o Deus de Israel. Ruth rompeu com sua cultura, sua religião e sua terra natal para seguir um caminho desconhecido, confiando na providência divina. Aqui, já podemos tirar uma grande lição para nossas vidas. A verdadeira lealdade não se manifesta apenas quando tudo vai bem, mas é provada nos momentos de dificuldade. Ruth poderia ter escolhido o caminho mais fácil, retornando para Moabe, onde sua vida provavelmente seria mais estável. Mas ela preferiu seguir um caminho de fé, colocando sua confiança em Deus.
E você? Como tem respondido nos momentos de adversidade? Você tem escolhido o caminho mais cômodo ou tem confiado na direção de Deus, mesmo quando o futuro parece incerto? Escreva nos comentários. Eu escolho seguir a vontade de Deus, assim como Ruth. Ao chegar a Belém, Ruth e Noemi enfrentaram a dura realidade da pobreza. Sem maridos para sustentá-las, precisavam encontrar uma forma de sobreviver. E aqui entra outro aspecto importante da história: a obediência e a humildade de Ruth. Ela decidiu sair para respigar nos campos, uma prática permitida pela lei de Moisés para ajudar os necessitados, conforme descrito em Levítico, capítulo 19, versículos 9 e 10. Essa atitude nos ensina que confiar em Deus não significa ficar de braços cruzados esperando um milagre. Ruth poderia ter se lamentado e esperado que alguém a ajudasse, mas em vez disso, ela agiu. Ela trabalhou arduamente, demonstrando que a fé verdadeira anda de mãos dadas com a ação. Queridos irmãos, até aqui já vimos a importância da lealdade, da fé e da ação na história de Ruth. Mas há muito mais a ser revelado. Você sabia que a decisão de Ruth a levou a um propósito muito maior do que ela poderia imaginar? Nos próximos momentos, veremos como a providência divina conduziu sua vida para um destino extraordinário. Se você está gostando deste estudo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas por essa poderosa mensagem. No próximo segmento, veremos o impacto da escolha de Ruth e como sua vida cruzou o caminho de um homem chamado Boaz. Não perca! Queridos irmãos, como vimos até aqui, Ruth tomou uma decisão corajosa ao escolher seguir Noemi e confiar no Deus de Israel. Mas o que aconteceu depois? Como Deus honrou essa escolha e transformou sua vida. Agora, vamos continuar nossa jornada pela história de Ruth e descobrir o propósito divino por trás de sua fidelidade. Ao chegar a Belém, Ruth e Noemi enfrentavam uma realidade desafiadora. Como viúvas, estavam vulneráveis e sem recursos. Noemi, já avançada em idade, não tinha forças para trabalhar, e o sustento delas dependia da disposição de Ruth. Então, Ruth decidiu ir aos campos para respigar espigas de cevada, conforme permitido pela lei de Moisés. A prática da respiga era um dos mandamentos de Deus para ajudar os pobres. Em Levítico, capítulo 19, versículos 9 e 10, está escrito: Quando fizerdes a colheita da vossa terra, não colhereis totalmente os cantos do vosso campo, nem recolhereis as espigas caídas da vossa colheita. Também não rebuscareis a vossa vinha, nem colhereis os bagos caídos da vossa vinha. Deixá-los-eis para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ruth, sendo estrangeira e sem recursos, se dispôs a trabalhar sob o sol escaldante, colhendo as sobras da colheita. Isso mostra sua humildade e determinação. Muitas pessoas, diante das dificuldades, desanimam e esperam que Deus resolva tudo, sem que façam sua parte. Mas Ruth nos ensina que a fé verdadeira se manifesta através da ação. E foi nessa obediência que Ruth conheceu Boaz. Ele era um homem rico e respeitado em Belém, dono do campo onde Ruth foi colher espigas. Mais do que isso, Boaz era parente de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Segundo a tradição judaica, um parente próximo poderia desempenhar o papel de remidor, isto é, redentor, casando-se com a viúva para preservar a descendência da família. Quando Boaz viu Ruth trabalhando, ficou impressionado com sua dedicação. Ele perguntou a seus servos sobre aquela mulher e eles lhe contaram sua história. Boaz, então, demonstrou bondade e proteção para com ela. Em Ruth, capítulo 2, versículo 8, ele diz:
Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, mas ajunta-te aqui com as minhas moças. Aqui vemos algo extraordinário, a providência de Deus em ação. Ruth não. Sabia que aquele campo pertencia a um parente de Noemi. Ela apenas agiu com fé, e Deus direcionou seus passos para o lugar certo. Isso nos ensina que quando confiamos no Senhor e seguimos seus princípios, Ele nos conduz ao propósito que tem para nós, mesmo sem percebermos. E veja o que Boaz lhe diz no capítulo 2, versículos 11 e 12. Bem me contaram tudo quanto fizeste, a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Aqui, Boaz reconhece a fé e o caráter de Ruth. Ele não a viu apenas como uma viúva pobre, mas como uma mulher de valor. E é assim que Deus nos enxerga. Muitas vezes, o mundo pode nos rotular por nossas dificuldades, mas o Senhor vê o nosso coração e recompensa aqueles que permanecem fiéis a Ele. Ruth voltou para casa, cheia de provisões, e contou a Noemi o que havia acontecido. Noemi, ao ouvir que Ruth esteve nos campos de Boaz, percebeu a mão de Deus naquela situação. Ela explicou que Boaz era um parente remidor, e viu nisso uma oportunidade para que Ruth tivesse um futuro seguro. Então, Noemi orientou Ruth a seguir uma tradição da época, se aproximar de Boaz de forma respeitosa, demonstrando interesse para que ele assumisse o papel de remidor. Ruth obedeceu e numa cena marcante registrada em Ruth, capítulo 3, versículo 9, Boaz pergunta quem estava ali, e ela responde: "Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és remidor." Essa expressão, estender a aba, simbolizava a proteção e o compromisso de casamento. Aqui vemos novamente a coragem de Ruth. Ela não apenas esperou as coisas acontecerem, mas seguiu os conselhos sábios de Noemi e confiou que Deus estava guiando tudo. Boaz, ao ouvir isso, ficou honrado com a atitude de Ruth. Ele sabia que poderia remi-la, mas havia um problema. Existia um parente ainda mais próximo que, segundo a lei, tinha prioridade. Boaz, então, foi até os anciãos da cidade e apresentou a questão de forma íntegra e respeitosa. Queridos irmãos, até aqui já vimos como Deus dirigiu os passos de Ruth desde o momento em que ela decidiu ser leal a Noemi e confiar no Deus de Israel. Mas há algo ainda mais profundo a ser revelado. Nos próximos momentos, veremos como essa história não apenas transformou a vida de Ruth, mas também teve um impacto eterno. Se você está gostando deste estudo, escreva nos comentários. Eu confio na providência de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Na próxima parte, veremos como Boaz tomou uma decisão que mudaria para sempre a vida de Ruth e como essa história se conecta diretamente com a linhagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não perca, amados irmãos, que jornada incrível estamos percorrendo ao lado de Ruth. Vimos sua fidelidade, sua coragem e como Deus a guiou até Boaz. Mas agora chegamos a um momento crucial da história. O que aconteceu depois que Boaz assumiu o compromisso de ser o remidor? E como isso se conecta ao plano divino para toda a humanidade? Boaz era um homem íntegro e temente a Deus. Ele poderia ter tomado Ruth como esposa imediatamente, mas sabia que havia um parente mais próximo, com o direito de redimir a herança de Elimeleque. Como um homem justo, ele decidiu tratar a questão publicamente, de acordo com a lei, para que tudo fosse feito corretamente diante de Deus e da comunidade. No dia seguinte, Boaz foi até a porta da cidade, onde se reuniam os anciãos e as testemunhas, para resolver assuntos legais.
Lá, ele chamou o parente mais próximo e apresentou a situação. Em Rute capítulo 4, versículos 4 a 6, ele disse: Então pensei em informar-te e dizer-te: compra-o na presença dos habitantes e dos anciãos do meu povo. Se queres resgatá-lo, resgata-o. Mas, se não o quiseres, declara-mo, para que os saiba, pois outro não há, senão tu, que possas resgatá-lo, e eu depois de ti. Então disse ele: eu o resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que comprares o campo da mão de Noemi, também tomarás Rute, a moabita, mulher do defunto, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então, disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herança. Redime tu a minha remissão, porque eu não a poderei redimir. Irmãos, esse momento é de extrema importância. O parente mais próximo não quis assumir Rute, pois isso poderia comprometer sua própria herança. Mas Boaz, um homem de caráter e amor, se dispôs a redimi-la. Ele não via Rute como um peso, mas como uma bênção. A cerimônia de redenção foi selada conforme o costume da época. O parente mais próximo tirou sua sandália e a entregou a Boaz diante das testemunhas, simbolizando que estava abrindo mão de seu direito de resgatar a herança. Boaz, então, declarou diante dos anciãos e de todo o povo: vós sois hoje testemunhas de que tomei por mulher a Rute, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome deste não seja extinto dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Rute capítulo 4, versículo 10. Amados, que imagem poderosa! Boaz, como remidor, resgatou Rute da pobreza e do abandono, trazendo redenção para sua vida. E isso nos aponta para algo muito maior: o próprio Cristo. Boaz é uma figura do nosso Senhor Jesus Cristo, o Redentor da humanidade. Assim como Rute, nós também estávamos perdidos, sem esperança, distantes da promessa. Mas Jesus, por seu amor, nos resgatou, nos chamou para perto e nos fez parte de sua família. O apóstolo Pedro nos ensina essa verdade em primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluia! Boaz pagou o preço da redenção de Rute, assim como Jesus pagou o preço por nós na cruz. E ao fazer isso, Boaz não apenas mudou o destino de Rute, mas a inseriu em algo muito maior: o plano divino da salvação. Após se casar com Boaz, Rute concebeu um filho chamado Obed. E quem foi Obed? O avô do rei Davi. Em outras palavras, Rute, a estrangeira moabita, se tornou parte da linhagem real de Israel. E dessa linhagem viria, séculos depois, o Messias, Jesus Cristo. Isso está registrado em Mateus capítulo 1, versículos 5 e 6, na genealogia de Cristo. E Salmão gerou Boaz de Raabe, e Boaz gerou Obed de Rute, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Irmãos, que mistério glorioso! Deus pegou uma mulher que não fazia parte de Israel, uma viúva pobre e estrangeira, e a incluiu na linhagem do Rei dos Reis. Isso nos ensina que o Senhor não olha para a nossa origem, mas para o nosso coração. Ele não se importa com o nosso passado, mas com a nossa decisão de segui-lo. Rute foi recompensada por sua lealdade e fé. Ela entrou para a história como uma mulher honrada, uma ancestral do Salvador do mundo. Isso nos prova que não importa de onde viemos, importa para onde Deus quer nos levar. Agora pare e reflita. Você tem permitido que Deus guie sua vida? Você tem sido fiel a Ele, como Rute foi? Se Deus pode transformar a história de uma viúva moabita, Ele pode transformar a sua também.
Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu creio na redenção de Cristo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com mais pessoas. Mas ainda há mais. Na próxima parte, vamos mergulhar nas lições espirituais dessa história e entender como podemos aplicar os ensinamentos de Ruth em nossa caminhada com Deus. Fique conosco até o final, porque a última revelação será a mais poderosa de todas. Amados irmãos, ao longo desta jornada, vimos como a história de Ruth é muito mais do que um relato de fidelidade e redenção. É uma mensagem poderosa sobre o agir de Deus, sobre como Ele transforma destinos e usa aqueles que o buscam com sinceridade. Agora, nesta última parte, vamos refletir sobre as lições espirituais que podemos extrair dessa história e como aplicá-las à nossa própria caminhada com Deus. Primeiramente, a vida de Ruth nos ensina sobre o poder da decisão e do compromisso. Quando ela escolheu seguir Noemi e servir ao Deus de Israel, ela tomou uma decisão que mudou seu destino para sempre. Muitas vezes, Deus nos chama para deixar algo para trás, um estilo de vida, velhos hábitos ou até mesmo relacionamentos que nos afastam dele. A pergunta que fica para nós hoje é: estamos dispostos a seguir a Deus completamente sem olhar para trás? A segunda lição que aprendemos com Ruth é sobre trabalho e diligência. Ela não ficou esperando que as bênçãos caíssem do céu. Mesmo em tempos difíceis, ela se levantou, trabalhou nos campos e buscou sustento para ela e Noemi. Isso nos ensina que a fé verdadeira nos leva à ação. Deus quer que confiemos nele, mas também que façamos nossa parte. Como diz Tiago, capítulo 2, versículo 26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Irmãos, Ruth teve fé, mas também teve atitudes que demonstraram essa fé. Isso nos faz refletir. Temos vivido uma fé ativa, colocando nossa confiança em Deus enquanto fazemos a nossa parte? Outra lição valiosa é sobre a providência divina. Desde o início, Deus estava guiando cada passo de Ruth. Não foi por acaso que ela colheu no campo de Boaz. Não foi por acaso que Boaz era um remidor. Deus já tinha preparado tudo antes mesmo que Ruth soubesse. Isso nos lembra do que está escrito em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Talvez você esteja passando por um momento de incerteza, sem enxergar a direção que Deus está te levando. Mas saiba disso, o Senhor já preparou o caminho. Ele está no controle e no tempo certo, tudo se cumprirá conforme os planos dele. A quarta lição que aprendemos com Ruth é sobre redenção e graça. Como vimos, Boaz foi o remidor que resgatou Ruth e a inseriu na linhagem real. Da mesma forma, Jesus Cristo nos resgatou e nos fez participantes da família de Deus. Não merecíamos, mas fomos alcançados pela graça. Isso nos lembra do que está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia! A história de Ruth nos mostra que Deus sempre tem um propósito, mesmo nas situações mais difíceis. Uma mulher viúva, estrangeira e sem perspectivas, tornou-se parte da linhagem do Messias. Se Deus fez isso com Ruth, o que Ele não pode fazer na sua vida? Irmãos, a história de Ruth termina com um final glorioso. Ela que chegou em Belém como uma viúva pobre, agora fazia parte do plano divino. O filho que ela teve com Boaz, Obed, foi o avô do rei Davi. E da linhagem de Davi veio Jesus Cristo, o nosso Salvador.
Isso significa que a escolha de Ruth não impactou apenas a vida dela, mas toda a humanidade. O seu ato de fé e lealdade a levou a um destino que ela jamais poderia imaginar. Agora eu te pergunto, quais escolhas você tem feito? Você tem se entregado completamente a Deus, confiando no seu plano para a sua vida? Se esta mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: eu escolho confiar em Deus. E não se esqueça, queridos irmãos, Deus honra aqueles que o buscam de todo o coração. Ainda que sua situação hoje pareça difícil, se você permanecer fiel, Ele transformará sua história, assim como transformou a de Ruth. Se inscreva no canal O Cajado Divino, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem de fé e esperança. Que o Senhor abençoe grandemente sua vida e sua família. E lembre-se, a última palavra sempre vem de Deus. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.